Quer colocar uma bateria eletrônica no ministério da igreja? Pois bem, esse vídeo aqui eu vou te falar os prós e os contras para você colocar uma bateria eletrônica no ministério da igreja. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com Marcinho. Eu sou o Márcio Rai, você é daqueles que vivem pensando, minha igreja é pequena, não pode fazer barulho, já sei, eu vou colocar uma bateria eletrônica no ministério da igreja. Mas é lógico, é um assunto que sempre vai trazer dúvida. Por que que vai trazer dúvida? Pois bem, antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho dessa belezura que é uma Holland TD1K. É um dos modelos mais simples da Holland e eu quero te falar aqui os benefícios desta bateria. Gente, enquanto você ouve aí o timbre da bateria, depois eu vou passear aí pelos outros setups que já vem pronto, vem 15 ao total. Eu gostaria de falar uma coisa legal que vem nela, que é uma entrada para você colocar, entrada P2, para você colocar o seu celular, para você tocar o seu play along. É bem bacana isso nela. Ela liga da forma P2 também, então é muito fácil você conectar no seu celular. Você pode conectar num iRig, que é baratinho, e já sobe o vídeo pronto para o YouTube, para onde quer que você queira tocar as suas músicas aí. Uma coisa bacana que eu destaco também é o bumbo dela. O bumbo não é como muitas baterias por aí que tem aquele pedal mole igual ao do chimbal. Não, isso aqui é pedal de bumbo mesmo. Os setups vêm todos prontos, ó. Eu vou passar para o 2 agora. Três. Quatro. Vamos pro 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos pro 11. 12. 13, 14, 15. Vem 15 setups prontos. Eu não tenho como colocar agudo na bateria, não tenho como colocar aro ou mudar o som da bateria. Os setups vêm 15 setups pronto e ponto final, não tem como mudar. Para eu que tenho muita dificuldade de regular agudo, regular grave, mexer nessas coisas eletrônicas, cai como uma luva, porque já vem pronto aqui no módulo. Eu vou mostrar daqui a pouco o módulo rapidamente para vocês, fácil ligar, muito simples. Esta parte da frente do módulo, o que a gente vê aí? Funções de coach, que é o metrônomo, gravação, treino de precisão, balanço, tempo, etc. Na lateral dele, nós temos o que? A entrada mix-in, aquela que eu falei para você tocar junto com a sua música e tal. E temos também a conectividade USB MIDI e o jacks para fones de ouvido. Agora, com relação à distribuição das peças, nós temos um crash, um ride, um chimbal. Nós temos aqui 3 tambores de 7 polegadas. O tambor da caixa é um pouquinho maior, é 8 polegadas. E o bumbo que eu falei, ó. Bumbo que você pode usar um pedal de bateria acústica. Esse bumbo é o melhor que tem para você tocar, é bem bacana. Ele é duro, bem bacana, você pode vir com pegada mesmo. Legal, bora falar dos pontos positivos. Quais são os pontos positivos de ter uma bateria eletrônica na sua igreja? Sua igreja é pequena, não pode fazer barulho, tem vizinhos do lado. Você não tem grana suficiente para colocar um aquário ou fazer uma cabine acústica. Não vai microfone, isso é, você comprou a bateria, plugou na mesa, subiu o som e está pronto. Isso é, de alguma forma você pode economizar em espaço, até mesmo em grana, visto que uma bateria acústica, dependendo da qualidade, não é barata, você vai ter que comprar microfones, você vai ter que comprar pratos. Ah, Marcinho, mas minha igreja é pequena, não precisa de microfone. Muitas vezes o microfone ele é usado para equalizar, não é só para dar volume. Mas nem tudo é flores. Também tem os contras de ter uma bateria
na igreja, uma bateria eletrônica. De repente sua igreja é worship, é church, é aquelas coisas que precisa daqueles pratão aberto, aqueles crescendo nas músicas. Eu acho que não vai soar tão legal, a não ser que seja pequena mesmo a igreja e não tenha jeito. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção também que é contra no instrumento, principalmente nessa aqui que você não tem como regular sensibilidade. As Ghost, por exemplo, você não vai ter ghosts sinceras como na bateria acústica, a dinâmica, entendeu? Ela tem um pouquinho, tem sim, mas não é como uma bateria acústica que você consegue ter a dinâmica na palma da sua mão. Esse é um outro ponto negativo nessa bateria. Lembrando que para ela soar bem no PA, nas caixas da frente, ela precisa ter uma boa caixa. A igreja precisa ter um bom PA. Senão ela vai soar como baterinho de radinho de pilha. Aquele sonzinho pequenininho mesmo, parece que está tocando aquelas baterias. Tem que ter som para empurrar. Aí sim ela vem com qualidade. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, não tão agradável, porém você tem que fazer um equilíbrio de gastos aí. Essa bateria está na faixa de 4 a 5 mil reais, o modelo mais básico da Roland. Por que eu falo que você tem que fazer uma análise? Você não vai gastar com aquário, não vai gastar com a própria bateria acústica, não vai gastar com prato, não vai gastar de repente com uma cabine acústica. Então você colocando isso na ponta do lápis, eu não sei não se você não acaba se saindo bem com relação a valores, então tem que ter esse equilíbrio. Mas para uma bateria eletrônica, 5 mil, um modelo básico, o mais básico da Roland, é caro. Porém, você vai ter uma Roland, né? É uma bateria que não me dá problema. Eu ligo e sempre está pronta. Agora, uma coisa para você pensar antes de adquirir. Qual é o contexto da tua igreja? É uma igreja pequena e não tem jeito? Precisa de bateria acústica? Ah, Márcio, é uma igreja grande, mas a gente quer economizar uma grana. Não vamos comprar então com prato, não vamos comprar a cabine acústica, não vamos comprar microfone, vai acabar saindo mais barato. Nem a bateria acústica em si precisamos comprar, ela já vem pronta. Então, mas aí para uma igreja grande eu acho que já não fica legal, principalmente até no visual, vai ficar aquela coisa pequenininha no púlpito. A não ser que você tenha um púlpito bem pequeno mesmo, um palco pequeno na igreja. Você, batera que está assistindo esse vídeo, você já tocou em alguma bateria eletrônica que você se deu muito bem no louvor ou não? Não foi legal a experiência, você precisou do instrumento e o retorno não veio? Diz para mim nos comentários e fala nos comentários também se você tem uma bateria eletrônica de boa qualidade, de bom preço, para ajudar os irmãos. Então lembrando que para ter um bom funcionamento na igreja, você precisa ter umas boas caixas, um bom cabeamento para ligar ela, para não ficar dando interferência, um retorno, um fone legal para o batera, e um cantinho reservado lá para a batera. Você vai ter sucesso se você olhar para a sua igreja e ver realmente que comporta em todos esses aspectos que eu falei. Está disposto a colocar a batera eletrônica na igreja? Se sim, coloca nos comentários. Se não, coloca nos comentários o porquê. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a sua inscrição no canal. É muito importante a sua inscrição. Esse conteúdo pode chegar em outras igrejas, em outros irmãos, através do seu like também. O YouTube entende que é um bom conteúdo e vai divulgando esse vídeo e indicando para outras pessoas. Eu vou deixar aqui também para você, que é batera da igreja, 2 indicações de vídeos para você aplicar na sua igreja. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.